Olá, eu sou a professora Tayane e essa é a nossa aula 1 da semana 2 do Movimento Aprender para a turma da Educação de Jovens e Adultos. Confiram no material de vocês se vocês preencheram o nome da escola, o seu nome completo e o nome do seu professor. Lembrando que esse material é retirado na escola de vocês, enviado pela Secretaria Municipal de Educação e padronizado para toda a turma da EJA. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal da EJA e ativar o sininho. Assim você vai receber notificação sempre que chegar uma aula nova. Hoje a aula será língua portuguesa e vamos retomar a construção do sistema alfabético. Peguem o material de vocês nas páginas 1 e 2, e também lápis e borracha. Então, identifiquem no material de vocês a atividade 1, página 1. Vamos preencher a data de hoje. Estamos no mês de março. Essa videoaula foi gravada no dia 8. Então, vamos colocar lá 8. Lembrando que a data é de quando vocês realizam a atividade. Caso seja 9 ou 10, coloque a data que vocês estão realizando. Março é o terceiro mês do ano. Vamos representá-lo com o número 3. E 21, vamos abreviar para os dois últimos números. Antes da gente começar, vamos falar um pouco sobre alimentação saudável hoje. Vamos ler. A alimentação saudável é aquela que oferece ao corpo os nutrientes necessários para o seu bom funcionamento. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que o nosso corpo é um carro zero, novinho, perfeito, tudo funcionando. O que o carro precisa para funcionar? Ele vai precisar de combustível, óleo e água. Claro, né? Depende do modelo do carro, mas basicamente é isso. Combustível. Eu posso pôr qualquer combustível no meu carro? Não. Tem carro que funciona com gasolina, com etanol, com os dois. Tem carro até que funciona com energia elétrica. Se eu tenho um carro que funciona com etanol e eu coloco gasolina, esse carro vai funcionar? Vai, ele vai, mas não da mesma maneira. Ele vai falhar, com o tempo vai estragar as peças. Se você pegar também, às vezes, combustível adulterado, se você comparar uma gasolina comum com uma gasolina aditivada, não é a mesma coisa, né? O óleo do carro tem um tipo só? Não. Tem óleo mineral, tem óleo sintético, semissintético. Cada modelo precisa do seu. Se eu colocar óleo de cozinha, ele funciona, só que não vai ficar legal. A mesma coisa a água. Se o carro necessita de água para funcionar e eu ando com ele sem água, eu vou acabar com o motor desse carro. Ele vai esquentar e ele com certeza vai ter que repor peça. A mesma coisa é o nosso corpo. O nosso corpo precisa de alimentação saudável para funcionar. Então, é qualquer alimentação? Não. Se eu comer de maneira errada, o meu corpo vai funcionar? Vai. Mas da mesma maneira que o carro, com o tempo surgirão novas doenças. Eu não vou ter o mesmo tipo de energia. Então, a alimentação saudável é necessária para o bom funcionamento do corpo. Vocês já devem ter visto aqui essa figura, é uma pirâmide alimentar. O que é isso? Quanto mais próximo da base, mais importante para a nossa alimentação. Quanto mais no topo da base, menos importante para a nossa alimentação. Então, aqui é o que a gente deve consumir mais, aqui o que a gente deve consumir menos. Vamos falar aqui o nome de cada um. Então, lá, primeiro, a base. Temos os carboidratos.
Eles fornecem energia e convertem-se em açúcar. Depois, o azul, nós temos as hortaliças e frutas. São fontes de fibras, vitaminas e minerais. O terceiro, amarelo, laticínios, carnes, ovos e leguminosas. São fontes de proteína. E por último vem açúcar e gorduras. Vamos ver cada um deles. Carboidratos são responsáveis por fornecer energia e demoram para serem processados pelo organismo. Então, o carboidrato é o que vai saciar a nossa fome e dar energia para a gente trabalhar. Exemplos de carboidratos: todos os tipos de cereais, trigo, arroz, milho, aveia, batata, em todas as suas formas, seja ela natural ou farinha. Porém, em excesso, transformam-se em açúcar no sangue. Então, o carboidrato deve ser consumido, mas quando você tem só ele como base da sua alimentação, ele se transforma em açúcar e fica armazenado no corpo. Isso não é legal. Sua forma integral sacia a fome por mais tempo. Então, se eu comer um arroz integral, eu vou precisar de menos arroz do que se eu consumir o arroz refinado, o arroz branco. Da mesma maneira, a farinha. E o integral, ele também tem menos açúcar. Quanto mais natural, mais saudável. Então, se a gente comparar o pão, por exemplo, o bisnaguinha, aquele que você compra do pacote no mercado, o pão feito em casa com fermento biológico, ele é mais saudável do que o pão industrializado. Vamos continuar. Frutas e hortaliças. Fonte de fibras, vitaminas e minerais. O que são frutas e o que são hortaliças? Hortaliças é tudo aquilo que tem folha. Alface, rúcula, agrião, repolho, tudo que é folha, hortaliça. Fruta, tudo aquilo que tem semente. Melancia, morango, banana, romã, kiwi, tomate, pimenta, pimentão, quiabo, também são frutas. Tem semente? É fruta. Antes das refeições, ajudam a regular o intestino e a fome. Então, o ideal é você comer antes das refeições e no intervalo delas. Então, antes do meu almoço, eu consumi folhas e frutas. Entre o almoço e o jantar, folhas e frutas. Isso vai saciar nossa fome, sem contar na quantidade de vitaminas que eu vou consumir. Aqui vale aquela regra de quanto mais colorido, melhor. Então, quanto mais colorido você consome no dia, eu vou consumir o verde, o vermelho, o amarelo, mais saudável, mais vitaminas você vai consumir. Cru é a forma mais saudável. Então, quando a gente for consumir fruta, hortaliça, prefira ela crua. Por exemplo, se você pegar uma beterraba e cozinhar, toda a vitamina da beterraba, ela vai para a água. E aquela água, muitas vezes, a gente vai descartar. Então, a gente vai comer ela de uma maneira mais pobre, né? Com menos vitaminas, minerais. Diferente de você comer uma salada crua de beterraba. O próximo, laticínios, ovos, leguminosas e carnes. Laticínios é o leite e seus derivados. Então, o leite, o queijo, requeijão, manteiga. Ovos, todo tipo de ovos. Ovos de galinha, ovos de codorna. Leguminosas. Isso daqui são as sementes. Então, lentilha, ervilha, grão de bico, feijão, amêndoas, nozes, são as leguminosas. E carnes também, todo tipo de carne, carne branca, peixe, frango, carne vermelha, de boi, de porco.
fonte de proteínas, minerais e vitaminas B. Então, aqui, a principal fonte deles é proteína, responsável pela construção e reparação do tecido do corpo. Então, a proteína, ela vai ajudar no desenvolvimento do nosso corpo e também na recuperação do nosso corpo. Os laticínios são ricos em cálcio e vitaminas A e D. Então, desse grupo aqui, os laticínios, além da proteína, ele também vai ter o cálcio e as vitaminas A e D. Só tomem muito cuidado, que esse grupo aqui, eles também contêm gordura. Por exemplo, queijo. Quanto mais amarelo, mais gorduroso ele é. As carnes, um peixe não tem o mesmo tipo de gordura que uma carne de porco. Açúcares e gorduras. Para que serve açúcar e gordura? Fonte de gorduras que são armazenadas no corpo. Simples assim, né? Servem para quê? Para ficar armazenado no nosso corpo. Só para isso. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado e consumir pouco. Lembrando que quanto mais industrializados, mais gordurosos. Então, se você for comparar, por exemplo, um doce caseiro, você vai fazer um doce de abóbora em casa com um bombom, né, industrializado, o bombom, ele tem muito mais açúcar e gordura. Gente, uma dica, quando a gente for comprar coisas industrializadas, é prestar atenção no rótulo. Então, nós temos lá nos alimentos processados, aqui é um exemplo de uma bolacha, tá? De um biscoito. Os primeiros ingredientes que aparecem escrito é o que mais contém nesse produto. Então, aqui, por exemplo, essa bolacha, depois de ingredientes, qual é o primeiro produto que está escrito aqui? Farinha de trigo. Então, é o que mais tem nessa bolacha é farinha de trigo. E essa farinha de trigo é sempre a refinada, tá? É aquela que já não é tão legal. Não é a, a, a farinha natural. Depois, qual é o próximo ingrediente que tem aqui? Açúcar. Depois, gordura. Ou seja, tudo, né, o que acumula no nosso corpo são os principais ingredientes desse alimento. É isso que a gente tem que ver, tá? Vamos para os exercícios agora. Então, exercício número 1.1. Complete o quadro do alfabeto com as letras que faltam. Então, vocês têm lá em preto e os espaços em branco, vocês vão colocar as letras que faltam. Vamos lembrar o nome das letras? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, completem aí o de vocês. Gente, lembrando que se tiver muito rápido, vocês podem pausar o vídeo ou voltar. Feito, vamos continuar. Nós sabemos que nos alimentar bem é muito importante. Pensando em deixar esse momento mais saudável, então, atividade 1.2. Faça uma lista de ingredientes para montar lanches saudáveis. Então, eu quero montar um lanche saudável. O que eu posso colocar nessa lista? Vocês podem dar uma pesquisada na nossa pirâmide, né? O que tem lá mais próximo da base? Alguns exemplos que a gente pode colocar aqui no nosso lanche: tomate, queijo, rúcula,
cenoura. Aqui fica a critério de vocês, tá? Vocês vão colocar o ingrediente que vocês quiserem, pensando que esse lanche tem que ser um lanche mais saudável. 1.3. Agora, escreva os nomes dos ingredientes que Maria usa em sua lanchonete. Então, a Maria tem uma lanchonete, aqui são os ingredientes que ela usa na lanchonete dela. Embaixo a gente vai colocar o nome. Vamos falar o nome dos ingredientes? Então, aqui o primeiro, salsicha. Vocês vão escrever aqui, salsicha. Pão, pão. Batata, batata. Cenoura, cenoura. Ovo, ovo. Alface, alface. Queijo, queijo. Presunto, presunto. Tomate, tomate. Lembrando, o importante agora é arriscar a escrita e tentar escrever sozinho, tá? Não se preocupem se vocês não conseguirem colocar todas as letras ou colocar as letras corretamente. Preocupem-se em tentar fazer sozinhos. A atividade 1.4, complete com as letras que faltam os nomes dos alimentos. Então, aqui tem os alimentos, de novo, e estão faltando algumas letras. Quais as letras que estão faltando aqui? As vogais. Vocês lembram que são vogais? Nós vimos lá na primeira aula da semana passada. Então, vogais. A, E, I, O, U. Então, qual dessas vogais aqui estão faltando? Então, aqui o primeiro alimento. Repolho. Quais as vogais que faltam aqui? Tentem escutar o som e colocar a vogal correta. Repolho. O próximo. Quiabo. Quiabo. Chuchu. Chuchu. Aqui embaixo. Beterraba. Beterraba. Pepino. Pepino. E o último, vagem. Vagem. Certo? Encerramos por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal da EJA e bons estudos. Até a próxima, pessoal!